Se você está iniciando os estudos de tarô e precisa de algumas dicas de quais livros comprar, de quais livros investir, no vídeo de hoje vamos analisar o livro A Arte de Ler o Tarô para Si Mesmo, de Courtney Weber. Então bora para esse vídeo? Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na Jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada, e no vídeo de hoje nós vamos dar uma analisada no livro A Arte de Ler o Tarô para Si Mesmo. E o meu intuito de fazer esse vídeo é justamente que você consiga saber o que você vai encontrar no livro e assim você consegue investir o seu dinheiro nos livros certos, porque posso falar por experiência própria que já investi o meu dinheiro em alguns de livros que no final das contas eu não gostei tanto assim, ou até me surpreendeu, mas não era exatamente aquilo que eu esperava. Então essa é a ideia de realmente fazer essa série aqui do canal. Esse já é o segundo vídeo que é uma análise, e lembrando vocês também que essa é apenas a minha opinião, então você pode comprar o livro e com certeza achar coisas totalmente opostas, super amar ou super odiar, então tá tudo certo, tá tudo bem. Só essa é a minha própria análise do que você vai encontrar, do que eu achei como ponto alto, como ponto meio negativo, o que tem no livro e o que não tem. Então o livro é A Arte de Ler o Tarô para Si Mesmo, Autoconhecimento, Metodologia e Prática, da Courtney Weber. E esse é um livro que, para falar um pouco primeiro do produto em si, ele não é muito grande, então você já deve imaginar que não vai encontrar um conhecimento tão aprofundado, e dando um spoiler do conteúdo é isso mesmo, mas eu gosto bastante que ele tem a folha amarelada e não muito branca, porque branca acaba dificultando a minha visão. Não sei se vocês também são do time de folhas amarelas nos livros, mas eu com certeza sou. Uma outra coisa que, para falar um pouco sobre a estética em si, ele é todo ilustrado, isso também é bem legal, só que ele não é colorido, as ilustrações dele são em preto e branco. Então, às vezes eu gosto muito mais de investir um pouco mais e ter os livros coloridos, ter aqueles livros super bonitos, do que esses que a estética dele é muito preto e branco, e enfim. Então, sobre o design, sobre a estética, não tenho muito o que falar, mas é mais ou menos essas das minhas considerações. E antes de você continuar esse vídeo, já me segue lá no Instagram, A Jornada do Eremita Tarô, vou deixar ele aqui na tela, e lá você consegue ter contato diretamente comigo e de uma forma muito mais fácil. Lá eu abro várias caixinhas de perguntas, posto mais do meu dia a dia, e assim você também consegue marcar uma consulta de tarô comigo, caso você tenha essa vontade. Então me segue lá. E sobre o conteúdo do livro, eu quero deixar claro que eu não vou falar parte a parte, mas dos pontos que eu achei mais altos e dos pontos que eu não gostei tanto, justamente para que você tenha essa ideia do que você vai encontrar no livro como conteúdo. Mas para falar um pouco sobre os arcanos em si, ele não é um livro que ele vai pegar na sua mão e vai te ensinar carta a carta. Então, se a ideia é você aprender tarô a partir desse livro, já descarta essa ideia, que com certeza não vai te dar os significados prontos. Um livro para iniciante que vai te levar carta a carta, vai te dar todos os significados. Que eu recomendo é a Bíblia do Tarô, e inclusive já tem uma análise aqui no canal sobre esse livro. Vou deixar aqui na descrição o link, então depois que você terminar isso, corre para lá para ver. Então, o que ele vai falar dos arcanos maiores em si? O que ele vai fazer é te mostrar a jornada do louco, que ela é até bem conhecida, ou também conhecida como a jornada do herói, que vai colocar o personagem, que é a primeira carta do tarô do louco, passando por todos os arcanos maiores e quais são os aprendizados. Eu acho uma coisa bem legal isso, porque faz com que a gente aprenda e facilite bastante os estudos de tarô, principalmente se a gente coloca naquela persona de louco para tentar entender, por que estou passando por essa fase, o louco estava passando por aqui, então você vai conseguindo compreender o tarô de dentro para fora, que é algo que eu defendo. Acho que dessa forma você realmente consegue aprender tarô do que de outras formas, como tentar decorar e etc. Enfim. Mas, em compensação, tem alguns pontos dentro desses arcanos maiores que ela vai fazer sobre a jornada do louco.
O primeiro deles é que ela não vai te dar palavras-chave, então já vai te dificultar muito. Ela vai te dar um significado rápido de uma página e meia, falando sobre o que a carta diz, mas ela não te dá aquelas palavras-chave, aquele significado muito pronto. O que ela faz? Ela te dá um exemplo pela perspectiva de um filme, pela perspectiva de uma série. Por exemplo, na carta do louco, ela compara o louco, a essência da carta, junto com a Katniss de Jogos Vorazes. E eu achei isso muito incrível quando eu li, porque eu consegui perceber nuances que eu não tinha percebido justamente por já ter assistido o filme. Só que em compensação, filmes que eu nunca assisti, que foi a maioria, eu não consegui compreender tão bem a nuance. Então, assim, ao mesmo tempo que foi um ponto muito positivo para mim de realmente entender e ver sobre aquela perspectiva, os que eu não conhecia ficou super lá embaixo. E são filmes que são bem conhecidos, são bem aí da moda. Por exemplo, Jogos Vorazes, que é super conhecido. Então, eu mesmo talvez seja bem desatento para essa parte e não consegui compreender. Então, é muito uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que foi muito bom naqueles que eu já tinha assistido, foi meio ruim porque eu não consegui me aprofundar tanto. Mas em compensação, em todas as cartas, ela não vai falar de uma forma muito grosseira da carta. Por exemplo, imperador, organização, imperatriz, acolhimento, nutrir projetos. Não, ela vai te dando dessas formas para a leitura se tornar leve e agradável. E esse é um outro ponto que eu gosto muito nesse livro. Eu devorei ele muito rápido, justamente porque ele tem uma leitura muito boa, é muito incrível a forma como a autora ela descreve cada uma das coisas, porque faz com que você vá captando muito bem aquilo que ela quer dizer de uma maneira muito leve. Tanto é que eu folhei um pouco esse livro para destacar os elementos que eu mais gostava, e a hora que eu percebi eu já estava lendo alguma parte, porque realmente ela tem uma leitura bem instigante que faz com que você se prenda bem fácil nesse livro. Próximo ponto, que não é algo tão legal na minha opinião, é que ela não fala quase nada sobre os arcanos menores. Ela vai dar uma passada rápida e ela vai falar um pouco sobre a numerologia, mas se você está muito no início dos seus estudos, não vai ser o suficiente para que você consiga compreender, porque ela vai te dar alguns significados prontos sobre cada uma dos números dentro dos arcanos menores. Então, na minha opinião, é que se você já pratica o tarô nessa parte, é raso, porque você já compreende, aí você percebe que aquilo não tem toda uma profundidade, mas se você não conhece tarô, você não entende nada. Então, fica também muito essa ideia de que talvez, se a sua intenção for realmente aprender o tarô e realmente pegar como se fosse um manual, algo assim, tem outros livros mais legais, como por exemplo o Tarô Claro e Simples, o Caminho do Tarô, a Bíblia do Tarô. São livros que eles vão ter esse propósito. Então aqui eu já consigo compreender que essa ideia de realmente pegar esse livro é mais para estreitar uma relação de como você vê as cartas do que qualquer outra coisa, porque isso é um ponto bem forte da autora, porque ela vai realmente fazendo com que você vá se vendo nas cartas. Ela vai te dar vários exercícios para você fazer diariamente, semanalmente, de você ir conectando pessoas que você conhece para você ir compreendendo as cartas da sua forma, para que você realmente tenha essa noção e essa percepção de como que cada uma das cartas vai estar refletindo, que você pode estar passando por aquele momento, ou você pode já ter passado, ou conhece alguém que realmente passa por isso. Então, nessa parte é muito boa. Então, se você pega o livro com a ideia de quero ver novas perspectivas, quero praticar para realmente compreender o tarô de dentro para fora, perfeito, é o livro ideal. Agora, se for para aprender o tarô do zero, não sei nada, não sei como embaralha, com certeza você vai achar que vai faltar coisas, porque realmente não tem tudo. E pelo livro ser de 288 páginas e ela abordar tantas coisas, porque ela vai abordar um pouco de tudo, a Jornada do Louco, arcanos maiores, numerologia, metodologia, prática, cartas da corte,
a personificação das pessoas que você conhece, com certeza vai ser algo mais sucinto. Então, ou você vai precisar ter mais livros e mais material para realmente ir estudando, ou a ideia é que você já tenha esses conhecimentos prévios e que você use disso para implementar, para incluir nos seus conhecimentos, que aí sim eu acho que isso é extremamente bom, extremamente ótimo. Então, os capítulos 1, 2, 3 e 4, ela vai dar essa ideia geral do tarô, dos arcanos maiores, da numerologia, dos arcanos menores, e aí depois disso, nos capítulos 5, 6, 7 e assim por diante, eu acho que entra em um ponto mais interessante do livro, porque ela vai dar uma atenção bem especial para as cartas da corte, e eu achei isso muito genial, já que as cartas da corte elas acabam ficando meio confusas, algumas cartas parecem a mesma coisa, e ela vai dando essa ideia das cartas da corte como personificação. Então ela vai te dando exercícios para você fazer com pessoas que você conhece, que tem as características daquela carta, e ela não dá aquele significado tão pronto da carta. Por exemplo, ela não vai dar aquela ideia muito pronta de página de paus, imaturidade, que quer desbravar algo novo. Não, ela vai te dando alguns exemplos e formas de você interpretar de diferentes nuances. Então, mesmo não tendo toda aquela atenção especial para os arcanos maiores e para os arcanos menores, eu acho que só por ter as cartas da corte faz com que você tenha muitos insights, e isso já vale a pena bastante esse livro nesse sentido. O capítulo 6 é um capítulo que ela vai falar sobre cartas invertidas, e esse é um capítulo que ele é bem interessante, mas eu não gostei muito. E eu não gostei muito porque não é um método que eu trabalho, porque quando você fala em cartas invertidas, eu acho, mas aí é a minha opinião, que você dá uma limitada no tarô. Cada uma das cartas vai ter diversas nuances e diversas formas de você interpretar. E na minha opinião, cartas invertidas limita um pouco, mesmo ela dando várias formas de você ler as cartas invertidas, porque as cartas invertidas, elas podem ter diversas formas de serem lidas. O oposto, ou aquilo que a carta diz de forma não tão intensa. Então vai muito do estilo do tarólogo. Você pode super se identificar com essa parte e super amar. Então eu não gostei tanto assim desse capítulo, mas de novo, a leitura é muito leve, a leitura é muito agradável. É só porque eu sinto que teve outras partes que eu aproveitei muito mais do livro do que essa. Então, por conta disso, eu gostei mais de alguns outros pontos. Por exemplo, o capítulo 5, que foi o que eu acabei de falar, que é a ideia que vai falar sobre personificar as cartas da corte para um melhor entendimento. Uma outra coisa que eu gosto muito também nesse livro é como ela te deixa livre para você ter o seu próprio autoconhecimento dentro das suas leituras de tarô. E lembrando que esse é um livro que vai focar com a ideia de você ler para você mesmo, então ela não vai ter tanto aquela ideia de como que você lê para terceiros. E aí, dentro disso, ela vai falar sobre como interpretar cartas mais difíceis, como, por exemplo, a carta do eremita, a carta da torre, a carta do diabo, a carta do pendurado, a carta da morte. Ela vai dando essas nuances de como que você consegue realmente interpretar, e ainda respeitando muito o seu livre-arbítrio. Ela não vai dar aquela ideia de que essa carta é difícil, essa carta é fácil, essa carta é boa, essa carta é negativa. Ela vai falando que você pode super se identificar com a carta do diabo, você pode super se identificar com a carta do eremita, e tá tudo certo. Você não precisa se limitar nesse sentido, de que às vezes para você a carta do diabo, da carta da torre está muito bem esclarecida, mas a carta do hierofante, a carta da estrela está um pouco confusa. Então ela vai te respeitando também nesse sentido. Ela não impõe nada, ela não fala que aquela carta é muito difícil. Ela fala que geralmente, pelo tempo de prática, pela forma como ela conhece, ela foi percebendo que essas cartas são consideradas mais difíceis, então ela vai também te dando essas outras perspectivas. E dentro deste capítulo ela vai falar um pouco sobre as nuances das cartas,
que às vezes a gente tem aquela ideia de que algumas cartas elas são boas e elas são sempre boas, como por exemplo 3 de copas, 4 de paus, 10 de ouros, e aí dentro de ela analisar e falar sobre que nem sempre essas cartas vão ser tão boas assim, ela dá exemplos do porquê, como por exemplo lá no 10 de ouros, que vai sempre representar aquela riqueza, aquela abundância, aquela disponibilidade de recursos. O que vem na sequência? Qual que é a carta pós? Então, às vezes a gente tem aquele pré-concepção de que a carta tá falando algo, mas ela nem sempre é tão boa assim. Então, ela vai sempre colocando os dois lados da moeda antes de realmente falar algo como se fosse X ou fosse Y, não. Ela vai falando, olha, tem essas nuances aqui, tem isso, tem aquilo. Então, eu gostei demais desse livro nesse sentido, porque eu fui conseguindo ter novas percepções e novas nuances, e às vezes mínimas, mas que despertou todo um outro insight na minha cabeça. Então eu acho que já por aí o livro vale a pena demais. E aí na sequência, que é o capítulo 8, ela vai falar um pouco sobre quando não ler o tarô para você mesmo. E essa parte também eu achei muito boa, porque às vezes, principalmente quando a gente está muito no início dos estudos, a gente quer tirar o tarô para tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Aconteceu isso, vou tirar o tarô. Aconteceu aquilo, vou tirar o tarô. E ela fala sobre que às vezes a gente usa dessas angústias para realmente poder, de alguma forma, usar o tarô como esse refúgio. E aí às vezes o tarô vai falar coisas que a gente não está preparado para ouvir, e isso faz com que vire toda uma bola de neve e o tarô acabe sendo muito mais esse refúgio para angústias do que a ferramenta de autoconhecimento que ele realmente é. Então ela também vai falar um pouco sobre esta parte, e aí dá pra também perceber que ela se preocupa bastante em você ter toda essa ideia de como que você vai praticar, como que você vai ter a tua própria metodologia, como que você vai ter o teu próprio autoconhecimento de todas essas formas. Não só o tarô como algo fora da sua vida, mas algo que vai estar implementado na sua vida de formas que você vai usar de forma saudável. Então ela vai te dar exercícios para você fazer diariamente, mas ela também vai falar, olha, talvez você está muito aflito por determinadas situações, talvez o tarô não seja o melhor momento agora. Então ela vai te dar o tarô como essas possibilidades de você usar a ferramenta para o teu próprio autoconhecimento, mas também sabendo exatamente onde que você precisa parar e quais são os limites. E o último capítulo é um capítulo que ela fala sobre métodos de tiragens, e ela vai dar várias possibilidades. Se você está no início, é muito bom nesse sentido, mas eu não dei tanta atenção para essa parte, porque métodos de tiragens são formas de tirar as cartas prontas que eu não gosto muito, mas já até falei sobre isso no vídeo... Qual foi o vídeo? De métodos. Do método. Falei sobre... Já até falei sobre isso no vídeo Métodos de Tiragens, então se você quiser dar uma olhada, eu vou também deixar o link aqui na descrição e aqui nos cards. Então corre pra lá assistir depois desse vídeo. E depois do da Bíblia do Tarô também, tá? Porque eu quero que você assista todos os vídeos desse canal. Enfim, no último capítulo ela vai falar sobre essa forma de tirar as cartas e de como você realmente consegue dispor as cartas e fazer leituras assertivas, e como que você consegue compreender as cartas ali dentro da sua própria tiragem. E aí depois disso ela vai falar um pouco sobre os agradecimentos, o pós-fácil, as notas, enfim, mas é isso. Então as minhas considerações finais sobre o livro é que eu paguei nele R$ 42,90, eu acho um preço super justo, apesar de não ter nada tão aprofundado, porque livros que vai ter mais conhecimento, mais aprofundado, com certeza vai custar muito mais caro, então nesse sentido eu acho que super vale a pena. E o grande propósito do livro, pra mim, na minha concepção, é que ele valeu muito pra mim estreitar as minhas relações com o baralho. Pra eu ver de diversas formas, por diversas nuances,
como que as cartas elas refletem e são um espelho de nós mesmos e falam sobre a gente. Então, lembrando que se eu fosse iniciar, eu não compraria esse livro de início para aprender, a não ser que eu comprasse mais algum outro que fosse ensinar carta a carta, mas nesse sentido de estreitar relações, eu acho que vale a pena demais, então eu com certeza recomendo. Então, se eu pudesse dar uma nota, eu daria uma nota de 1 a 5,4, porque no que ele se propõe a falar, ele não fala de maneira tão aprofundada, mas o que ele fala é super bom. Então o vídeo dessa semana foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e comenta aqui embaixo o que você achou, se você ficou com vontade de comprar e de ler. E qual outro livro que você quer que eu faça uma análise aqui no canal, que eu com certeza vou estar lendo nos comentários e eu posso trazer no próximo vídeo dessa série. Tchau! Se eu tivesse que dar uma nota de 1 a 5, eu com certeza daria uns 4, eu acho que... Tu foi comentar nota e não pensou sobre isso, né? É uma novidade, eu acabei de pensar. Então... Tá. Falei, tá.